do not know what price I shall have to pay for breaking what we alchemists call silentium. The life experiences of our colleagues should warn us not to upset laymen by imposing our knowledge upon them. The book! What? There are mysterious parts in that book. But the only true mystery is that our very lives are governed by dead people. In the beginning, there were three mothers, the same as there were three fates and three furies. Man has always mistakenly called them by one terrifying name. I'm afraid. I'm afraid to be left alone. Carla? My sister. Where is my sister? Ciao ragazzi, ciao bambini, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona fortuna a tutti voi. Então, estamos com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, o de número 20, sim. Você já está começando a ouvi-lo, você está começando a sentir as vibrações do Eurocult, do Italian Eurocult Cinema, que é a grande base desse canal, a função desse canal maior, a grande fonte, né, de paixão, de culto da minha parte. E eu espero que gostem. E o Mondo Giallo está presente nos melhores tocadores de áudio existem, vocês podem aproveitar em qualquer um deles. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, nos dê 5 estrelas, por favor. E, por favor, também compartilhem, comentem com os amiguinhos, com as amiguinhas, com o coleguinha, com a coleguinha. E se não gostaram, comentem com seus inimigos. O importante é que esteja sendo comentado esse podcast para mais e mais pessoas chegarem até ele, aproveitarem esse momento de reflexão, de mergulho nesse mundo de misterioso, nesse mundo de filmes cult, de filmes estranhos para muitos, desse cinema secreto italiano, desse cinema que é povoado por sombras, por olhares, por olhos, por bocas, por sussurro, por gemido, por lâminas de navalhas, por luvas pretas, capas de chuva, chapéu e tantas outras coisas, figuras góticas caminhando, subindo e descendo escadarias de castelo, canibais, zumbis, delírios pós-apocalípticos, filmes de ação B e tantas da coisa, faroeste, espaguete e tanta coisa. Esse é o nosso mundo, é o Mondo Giallo. E esses dias, gente, eu tive algumas surpresas boas, algumas bem inusitadas, assim. Eu não tinha visto ainda o Jogos Mortais 10, acabamos vendo esses dias, e eu gostei muito. Principalmente porque eu gosto de tramas de vingança, é uma história de vingança, onde a personagem do principal, né, de toda a franquia agora aparece de maneira efetiva, de maneira mais profunda durante todo o filme. Nós vemos o nosso querido Jigsaw indo para o México atrás de uma cura milagrosa para o seu câncer e acaba descobrindo que era tudo mentira, ele caiu num golpe, e aí ele vai se vingar das pessoas que o enganaram. Aí sim, aí a coisa começa a ficar bem mais divertida. É um filme que tem um início um pouco, eu não digo lento, um pouco mais contemplativo, ele não tem muita pressa para começar, até ele chegar no
no ponto dos jogos, aí a coisa fica mais interessante. A nossa querida Amanda participa. E é um filme muito legal, gostei muito, eu achei muito divertido, tem um final interessante, ele tem até uma inusitada cena pós-crédito, assim. E não é bem pós-crédito, é no meio, assim, dos créditos aparece uma outra cena. O que não tinha nos outros filmes, eu não me lembro disso nos outros filmes da franquia. Ele é bem diferenciado, ele destoa um pouco. É muito legal, legal. Tem uma montagem menos esquizofrênica, menos histérica. Os outros que ele aquela... Ele é mais contido nessa questão da montagem. Embora tenha aquelas reviravoltas, as coisas, explicando o final e indo pro flashback, voltando, aquelas coisas. É muito interessante, gostei muito do Jogos Mortais 10. Eu tenho uns outros filmes pra ver aqui, que eu ainda não vi, mas todo mundo tá falando, assim, maravilhas, que um deles é um filme belga, chamado Megalomaniac, coisa assim. E ele foi apontado por muitos como um filme muito influenciado pelo o cinema extremo francês, no início dos anos 2000, de filmes como A Invasora, como Alta Tensão, como Marte, essa vibe, assim. E pelo trailer dá pra sentir que é bem interessante, é uma produção belga. Da Bélgica veio o Calvário, né, que é maravilhoso, entre outras coisas, né? E tem um filme da Argentina que são todos dando desmaios, gritos, faniquitos, crises histéricas, rasgando a roupa, gritando, arrancando a peruca, que é um tal de When Evil Lurks, seria quando a maldade espreita, uma coisa assim, em português. É um filme argentino. Os argentinos são maravilhosos, né? Eles estão sempre adiante, né, da gente. Uma coisa impressionante. Que nem o Lucas falou, eles já ganharam a Copa do Mundo, né? Recentemente, agora me vem com um filme que está sendo super elogiado. Ele foi selecionado para sessões da meia-noite do TIFF, né? Do Festival de Toronto, né? Cinema famoso. E parece ter elementos de folk horror pelo trailer, ainda não vi. Eu quero ver amanhã, que é Halloween. Sim, esse podcast está sendo gravado na véspera do Halloween. Além de ser o número 20, está sendo gravado na véspera do Halloween, numa semana de lua cheia. Sim, a lua está cheia essa semana. E essa semana tem o Horror Expo no sábado, que até segunda ordem eu vou estar lá participando de um debate, de uma espécie de palestra, mini curso sobre terror dos anos 80, coordenado pelo Fernando Brito da Versátil Home Video, que vai estar com stand lá. E eu creio que seja o Marcelo Milici que vai estar comigo também debatendo. Ainda não tenho 100% de certeza, ainda estão acertando coisas de credencial e a divulgação, essas coisas. Mas eu acredito que vai ser isso no dia 4. E no próximo podcast eu vou falar muito sobre esse evento de sábado. Mas voltando aqui para nossa listagem de coisas interessantes que eu vi, que eu revi. Essa semana a gente tem uma série animada na Netflix que eu adoro, que é o Big Mouth, que é uma série para público adulto, bem adulto. É super 18 anos. Eu colocaria para 21 anos até a classificação. Ela é bem pornográfica e os personagens são todos adolescentes, né, que estão entrando na puberdade. Eles têm um monstro hormonal que acompanha eles, da conselho, que simboliza toda essa coisa do crescimento, dessa mudança hormonal que tem, quando os menininhos ficam hominhos, as meninas ficam pequenas mulheres e começam a sentir coisas. É muito divertido. E tem essa série, tá na 7ª temporada. Nessa 7ª temporada tem o episódio 6, que eles fizeram um episódio mundial. Ele tem vários áudios. Ele começa, parece, ou na Coreia ou no Japão, não me lembro. Daí ele vai pra Austrália, tem um episódio em Cuba. E tem um episódio no Brasil. Sim, que são 2 garotos gays que vão que querem se libertar. E eles vêm aqui pra São Paulo. Aí um deles marca com um crush no Mac 100, na Avenida Paulista, que é um McDonald's gigante que tem lá, que é super, que virou um ponto turístico, assim. Ele tem até uns lanches diferenciados, uns shakes diferenciados. É um lugar turístico bem interessante, o tal do Mac. É escrito Mac, M-E-K-U-I, Mac, com acento no E. E aí eles marcam lá, o crush do menino não aparece, daí eles encontram uma amiga que é sapa, dela... que a gente tá com pouca grana, onde é que a gente podia se divertir? Vou levar vocês pra um lugar incrível.
E os Daveiros aqui pra nossa rua, que é a Frecaneca. É muito divertido, muito engraçado. As referências que tem. E eu ri muito, assim, foi muito inusitado. Não imaginava que fosse aparecer esse episódio falando de São Paulo, falando da rua onde eu moro. Há 30 anos, diga-se de passagem. Eu peguei a Frecaneca quando ela não era nada. Com o tempo ela se tornou, ganhou a fama que tem, já foi classificada pela Folha de São Paulo como a Castro Street de São Paulo, que eu acho uma bobagem, tá muito longe da Castro Street de São Francisco. Eu acho até meio careta, até meio um pouco abandonada. Tem trechos dela que à noite são meio perigosos. É aquela coisa, a cidade de São Paulo decaiu muito. Esse último prefeito é uma espécie de praga bíblica, que foi jogada sobre a cidade para destruir com tudo. Acabou com o centro, acabou com tudo. Acabou com a cultura, acabou com tudo. É um péssimo prefeito, uma pessoa horrível em todos os sentidos. E como se não bastasse o governador fascista que a gente tem. Então, São Paulo não está num momento muito bom, numa vibe muito boa, mas a cidade ainda vale a pena. É o único lugar que eu consigo morar aqui no Brasil, por enquanto. E de interessante ver essas coisas. Eu quero ver esses 2 filmes amanhã, se for possível, à tarde, no Halloween. Que à meia-noite eu tenho uma live com o pessoal lá a turma lá do Gustavo Snyder. E vamos ver o que acontece. Mas se você está ouvindo isso dias depois, isso também não interessa muito. Essa coisa de gravar, né, num dia e coisas vão acontecer dias depois. Normal. Depois se reconstituem os fatos, as coisas que ainda vão acontecer, vão ser mostradas. Depois tudo no final acaba se dando certo, tudo acaba ficando no seu lugar. Sem problema nenhum. E das muitas memórias que eu tenho, eu acho que eu já falei aqui a respeito dessa sessão que eu fui. Foi em 1982, olha só. Num cinema chamado Lido, em Porto Alegre, que é o Cine Lido, que seria o Lido, né? Homenagem ao Lido, lá de Paris, né? Deveriam existir outros cinemas com esse nome. Foi um cinema muito famoso, muito sofisticado, na Avenida Borges de Medeiros, de uma rua que tem umas escadarias, tem toda uma arquitetura bem interessante, assim. E esse Lido era um cinema, foi muito famoso nos anos 60, e ele teve todo um auge. Depois ele começou a ficar a virar meio gueto. Quando os centros das cidades começaram a decair, né? Ele meio que já foi junto, começou até exibir mais filmes de sexo explícito. Foi onde o cinema que passou coisas eróticas, onde eu vi coisas eróticas, que seria o primeiro filme brasileiro com cenas de sexo explícito que foi feito na Boca do Lixo aqui de São Paulo. Embora, digo que historicamente, cronologicamente, o Viagem ao Céu da Boca foi o primeiro que foi produzido, né? Mas o que estreou no cinema, que causou toda uma celeuma, foi um mega, ultra sucesso nacional. Uma bilheteria monstro, foi o Coisas Eróticas. Não se tem ideia de quanto ele rendeu muito dinheiro. E eu vi no Cine Lido. Mas antes de chegar nessa fase de coisas eróticas e afins, e inclusive foi no Lido que o Sadi Baby fez o teatro pornô dele com a atriz que era meio que rolo dele, tinha um anão, tinha um outro ator bem dotado. O nome da peça era O Chimarrão que Dá Tesão, pra vocês terem uma ideia. Isso tudo no Cine Lido. Eu tive amigos que era cara de pau de ir ver esse negócio. Eu não tive condições psíquicas na época de ver. Mas eu me lembro que o Sadi Baby saía com a menina, ela seminua, com uma transparência, sem sutiã, e ele com as guampas, um chapéu com chifre, e com uma sunga, um coturno e uma camiseta. Eles iam comprar pão do lado perto do cinema. E pra rua parava, os carros quase batiam. Era uma coisa... Era um escândalo. Grande Sadi Baby, uma figura maldita, o mais maldito de todos da Boca do Lixo. O mais maldito de todos. Mas voltando, antes disso, ainda o Lido passava filmes assim que eram sucesso. E em 82 ele passou A Mansão do Inferno, do Dario Argento, que havia sido liberado pela censura da época, que ele é originalmente de 1980, é um dos filmes que inicia a década de 80, o horror nos anos 80, e ele foi videonest, né, no Reino Unido, ele foi banido, teve uma série de problemas com a censura lá. Em alguns outros países também, vamos falar disso daqui a pouco, possíveis motivos, né, para essa interdição, essa celeuma toda, e é um filme de uma beleza muito arrebatadora, e ele tem a trilha sonora ao contrário do Suspiria, que tem a trilha antológica do Goblin, né? Uma trilha
revolucionária. Nesse caso, a trilha é do Keith Emerson. O Keith Emerson, ele era de um trio de rock progressivo chamado Emerson, Lake and Palmer, que teve um hit C'est la vie. Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie, em francês, né? Procurem, pra quem nunca ouviu falar, tô ouvindo falar deles agora, vai ter uma ideia que o maior hit deles é o C'est la vie, uma música com esse título em francês que eles compuseram quando estavam numa turnê em Paris. Então, é uma trilha bastante sinfônica, com muito piano acústico, muitas cordas. E eu me lembro que eu consegui entrar até 18 anos, eu entrei, tiozinho lá da portaria me deixou, que na época eles meio que não, tinha vezes que não deixavam entrar, eles se sacaneavam, trollavam a gente, e era bem complicado, mas dessa vez eu consegui entrar. E o filme havia apagado a luz, e na época, como eu já falei aqui, tinha umas cortinas de veludo pesado, e essas cortinas, elas coisavam, era tipo, assim, pra isolar o som. Eram cortinas pesadas, umas eram vermelhas, outras eram cor de vinho. Aí eu empurrei a cortina, aí tava tudo escuro. Aí eu vi lá no fundo, no corredor, eu vi uma luz, né? Eu fui a caminho dessa luz e já tô ouvindo a música do Keith Emerson, do piano acústico. E tinha uma moça escrevendo uma carta, falando ao meu querido irmão Mark, e ela tava falando que ela de uma casa, de um prédio onde ela estava morando em Nova York, e de um arquiteto misterioso. Tinha toda uma coisa das três mães, e o texto já dava algumas pistas assim, do que seria a história. E para quem não sabe, ele é o segundo filme da trilogia das mães do Dario Argento, que começou com o Suspiria, em 77, falando da Mater Suspiriorum, a mãe dos suspiros, que habitava uma casa em Freiburg, na Alemanha. Já falei aqui do Suspiria, todo mundo deve conhecer Suspiria. E no segundo filme é a mãe das trevas, a Mater Tenebrarum, que mora nesse prédio, essa mansão do inferno, né, do título em português, em Nova York. E tem a mãe das lágrimas, que vai ser do terceiro filme, que é o mais fraco de todos, que deu muito problema a produção do terceiro filme. Aliás, eu acho que ele nem deveria ter feito esse terceiro filme. Mas quando eu for falar da Mãe das Lágrimas, do filme, eu falo melhor sobre isso. Mas voltando à Mansão do Inferno, tem a Mãe das Trevas, que mora em Nova York, e a Mãe das Lágrimas, que mora em Londres. Em Londres não, em Roma. E o filme ele tem várias particularidades, várias coisas que não é todo mundo que sabe normalmente, essa questão de como ele foi produzido, quem dirigiu, o que. Uma boa parte do filme, aliás, os efeitos especiais, todos os efeitos especiais foram criados pelo Mário Bava. Mário Bava criou tudo. E ele também dirigiu várias cenas, muitas cenas, onde a Irene Miracle, que interpreta a Rose, todas as cenas que ela aparece já no início do filme, mergulhando naquele poço profundo, e outras cenas dela dentro da mansão, todas essas cenas foram dirigidas pelo Mário Bava, não foram dirigidas pelo Dario Argento, tem esse detalhe. E a Irene Miracle, ela ficou famosa no Expresso da Meia-Noite. Ela era a namorada da personagem do Brad Davis, que é preso no início do filme, né, que ele tá com a namorada, tentando voltar de Istambul, né, com droga, e ela tá com ele. Tem a famosa cena que ela vai visitá-lo, que ele tá alucinado, que ele pede pra ela mostrar os seios, pra ele se masturbar. Era uma cena muito bem deprê, até bem triste. E ela foi escolhida, mas não por causa desse filme. Ela foi escolhida porque o Dario Argento descobriu que ela praticava nado sincronizado. Ou seja, ela, como nadadora, ela teria um fôlego muito acentuado, muito diferenciado das outras pessoas. Ela poderia mergulhar por muito tempo. E então é ideal para tal cena do poço d'água, que ela mergulha para pegar uma chave que cai no fundo desse poço. E, como eu falei, foi o Mário Bava que dirigiu todas as cenas que ela aparece, inclusive essa. Em alguns lugares se acha uma foto de set, né, do Mário Bava em cima de um tanque enorme, onde eles filmaram a parte de dentro, né, desse poço. E é muito interessante, ela mergulha, tem toda uma atmosfera, essa sequência. É impressionante. E a música, antes, que já prepara tudo. Tem uma espécie de carcaça, de um cadáver que surge de uma porta de pedra, que abre, tem toda uma coisa de horror, muito claustrofóbica. Ela sobe, ela não consegue sair, ela quase começa a se afogar. É muito angustiante essa sequência, é angustiante demais. Inclusive, tem uma
sequência o filme lá do John Carpenter, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Na versão do diretor, a versão do Carpenter, tem uma cena que ele cita essa cena do poço também, explicitamente. Porque o Carpenter, todo mundo sabe, era grande amigo e grande fã do Dario Argento. Então ele, nossa, devia sempre prestando alguma homenagem, alguma coisa, tentando, né, ali citar o grande mestre dele também. E é muito legal essa sequência, muito legal. E todas as sequências que ela aparece, também a cena da janela guilhotina também, que é muito angustiante. E tem umas vocalizes de ópera, muito, muito legal. E a questão do irmão dela, que ela está escrevendo a carta no início do filme, vai linkar com a ação em Roma, inicialmente, e vai também pegar a coisa da fábula do João e Maria, que são dois irmãos na casa da bruxa, né? Então, se no Suspiria a fábula citada é a Branca de Neve, pela figura da Jessica Harper, né? Aquela menina de cabelo escuro, a pele muito branca, nesse a citação a fábula citada é a João e Maria, esses dois irmãos. E nós vamos ter a ação transportada depois para Roma, onde o irmão dela, o Mark, que é interpretado pelo Leith McCallum. Depois eu vou falar sobre esse cidadão, que é o irmão dele. Logo quando ela sai do poço, tem toda uma série de acontecimentos nesse porão, né, da mansão do inferno. Aí a cena nós já começamos a ouvir o coro dos escravos hebreus da ópera Nabucco, que era o terceiro ato da ópera Nabucco, do Giuseppe Verdi, que foi composta em 1842, que está sendo tocado numa aula de musicologia. O tal do Mark, o irmão da Rose, estuda música, né? Teoria musical. E eles estão estudando esse trecho da ópera do Verdi, que é muito importante para o filme, muito importante para a narrativa da história, como ele vai ser usado, esse trecho da ópera do Verdi. E, inclusive, tá como link, né, no Spotify. Vocês vão encontrar um link com esse trecho da ópera Nabucco, né, o coro dos escravos hebreus. E vai ter um link também com a trilha sonora do Keith Emerson. Embora também esteja disponível no Spotify mesmo, para quem for pesquisar, o Inferno Complete Soundtrack from the Motion Picture, uma coisa assim, do Keith Emerson, a trilha que é muito bonita mesmo. Vale muito a pena fazer uma audição dela. E é muito bom ouvir tanto a trilha sonora do Keith Emerson quanto esse trecho da ópera do Verdi. Você vai se tornar um ser humano melhor, no mínimo, ouvindo uma ópera dessa qualidade, tá? Obra-prima, né, do Giuseppe Verdi. Todas as óperas dele são obras-primas. É uma coisa, o grande compositor. Se a ópera tem um nome, assim, é o Giuseppe Verdi. Maravilhoso, maravilhoso. E a ópera é a grande arte popular italiana. O povo na Itália ouve ópera. Tem festivais de ópera em várias partes da Itália que as famílias vão inteiras, famílias de classe média, até baixo, pessoas simples fazem toda uma espécie de piquenique. Quando é no inverno, já vão com cobertores e ficam o dia inteiro ouvindo as óperas. É uma maravilha, uma maravilha. Povo incrível, que tem o povo italiano é maravilhoso, que eles têm como a arte popular a ópera, né? Fora a arquitetura dele, fora a pintura, a escultura, os mestres todos, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto, todos eles maravilhosos, maravilhosos. Incríveis. E a Itália é um museu ao céu aberto. Várias cidades pequenininhas, tem coisas preciosas, incríveis, fontes lindas, tem 800 coisas maravilhosas. A Itália é linda, eu amo a Itália, amo as poucas cidades que eu conheci, eu quero conhecer mais ainda, se Deus quiser. Mas o pouco que eu conheci, eu fiquei completamente apaixonado, alucinado, chapado, com Florença, com Veneza, com Milão, lugares todos. Siena, na Toscana, que é linda, preciosidade. E tem um clima maravilhoso. Nossa, adoro. Então, tem essa questão da ópera, né, da questão da arquitetura. Isso é muito importante para quem for estudar o cinema italiano, de um modo geral, principalmente Mário Bava, Dario Argento, esse pessoal mais com uma maestria maior em termos estéticos, assim, tem que procurar compreender também essas outras artes nacionais da Itália, né? A música, a pintura, a arquitetura, e tudo faz parte.
A construção do horror do Dario Argento, ela é arquitetônica, impressionante. Uma construção arquitetônica do terror, muito minuciosa, muito detalhista, muito organizada, muito perfeccionista. Bom, o Dario Argento é virginiano, né? Todo virginiano é obcecado por organização, por simetrias e combinações estéticas. E tem um outro olhar. Os virginianos têm um outro olhar sobre a arte. Independente da arte que fizerem, se fizerem música, se fizerem cinema, se escreverem livros, se pintarem quadros, esculpirem esculturas, eles vão ter um olhar. Os virginianos vão ter um olhar muito específico. É verdade. É meu oposto, né? Eu sou peixes, né? Meu oposto é virgem. Eu tenho muita simpatia, tenho muito carinho pelos virginianos. Gosto muito, tenho amigos virginianos muito queridos. Então, nós vemos essa ação, como eu falei lá há um pouquinho de tempo atrás, a ação indo para Roma. Aí, quando o Mark recebe a carta da irmã. Só que quando ele recebe, ele não consegue ler, porque do nada aparece uma mulher belíssima, uma pintura, parece uma mulher gato, ela tem cabelos longos, um olho lindo, 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 segurando um gato lindo também. Ela tá no meio das cadeiras, do auditório da sala, e meio que abre as janelas, começa a ter um vento, e ele fica meio hipnotizado e acaba não pegando a carta da irmã. Quem pega a carta é uma colega. E essa colega, devido a fragmentos que ela vai encontrar nessa carta e algumas informações, ela vai descobrir a questão do livro chamado The Three Mothers, As Três Mães. Aí ela vai numa biblioteca de livros antigos, filosofia antiga, história, que é um lugar incrível. A biblioteca, assim, é meio assustador o lugar. E o mais engraçado que tem um detalhe muito bizarro, que ela pega um táxi pra ir pra biblioteca, tá chovendo também, e o motorista de táxi é o mesmo que transporta a Suzy Bennion lá no Suspiria, leva na noite de chuva lá pra casa em Freiburg, na Alemanha. O mesmo motorista, tá num filme, foi pro outro filme. É proposital, claro, mas eu achei genial essa sacada dele. Aí ela entra e ela meio que ouve ela chama Sarah, né? Ele fala, Sarah, ouve uns murmúrios dentro desse lugar. Aí ela fala pro bibliotecário, que é um senhor de idade. Eu queria um livro antigo, The Three Mothers, As Três Mães. E justamente tá atrás de você. Aí ela começa a ler o livro que fala de um arquiteto misterioso e que era meio que metido com misticismo, com ocultismo, e tinha uma série de coisas ligadas à magia, mistério, que teria projetado as três casas, né, para as três mães, as três bruxas. A Mater Suspiriorum, na Alemanha, a Mater Tenebrarum, em Nova York, e a Mater Lacrimarum, em Roma. Esse arquiteto que teria projetado as casas, especialmente para essas bruxas que tem o seu coven, né, seu bando de bruxas em cada um desses lugares, as seguidoras, discípulas. E é muito interessante isso. Ela pega o livro, ela inventa de levar o livro pra casa, escondido. Aí ela vai pra uma saída de emergência. Aí tem uma cena deslumbrante que ela tá procurando a cena, ela não acha, ela entra num lugar. Eu não sei o que esse lugar teria a ver com a biblioteca, né? Que é um lugar que tem um cidadão de costas, bastante estranho, e tem uns caldeirões, uma coisa, parece uma cera borbulhante, uma coisa. Eu não sei o que é aquele negócio borbulhante, eu sei que tem fogo e tem um caldeirão borbulhante. Isso é bem elementos de bruxaria. Só que não temos uma bruxa, temos um homem misterioso. E ele tem uma mão estranha, uma mão meio bastante macabra. E ele vê que ela espelha que ela tá com o livro. Aí ele tenta arrancar o livro dela e ameaça jogar, mergulhar a cabeça dela na água borbulhante. E tem toda uma tensão, um horror, ela foge. É demais, muito legal. Daí ela chega no apartamento e, como ela tá com muito medo, ela pede para um rapaz, um vizinho, que é repórter esportivo, não tem nada a ver com nada, com filosofia, com ocultismo. Aí, aliás, ela até fala para ele da tríade, das três mães, e ela pede para ele entrar no apartamento com ela, que ela tá com muito medo. Aí ela tota a música, o coro dos escravos hebreus do Giuseppe Verdi. Começa a tocar. Aí começa meio que falhar a luz. Aí você já vê, começa a falhar a luz. Em filmes de terror, você já sabe que alguma coisa macabra vai acontecer, né? E é muito, muito, muito legal. E como a música
consegue construir o suspense. É impressionante, uma música do século de 1842, um trecho de uma ópera, do terceiro ato de uma ópera, do Giuseppe Verdi, conseguiu criar um suspense, assim, sufocante, uma expectativa aterradora, consegue construir uma atmosfera de horror impressionante. É demais, é lindo, demais, é demais, é demais. E aí, depois, uma série de acontecimentos, o tal Mark chega lá no lugar e vê fragmentos da carta. Só, literalmente, a carta foi picotada. Aí ele vê que a irmã dele escreveu, fala das 3 mães. A solução do mistério está debaixo da sola dos seus pés. Tinha isso também, essa mensagem cifrada na carta. Aí nós vamos ver a ação de Nova York, onde aparece a Rose, né? Nesse momento que aparece a Rose, como eu já falei pra vocês, foi tudo filmado pelo Mário Bava. Então, aí nós vamos ver depois o tal Mark indo pra Nova York, atrás da irmã. Que teve pra saber que destino teve, o que aconteceu, o que está acontecendo, que lugar é esse, que mansão é essa. E tem um detalhe no filme, eu não sei se eu já comentei, eu não acho que eu não comentei com vocês aqui ainda, mas uma fama que o Dario Argento tinha por muito tempo é que nas cenas que havia a mão do assassino com uma faca, uma navalha, o que fosse, qualquer arma, a mão em si é do próprio Dario Argento. Só que não aparece ele inteiro, só aparece a mão, o close da mão, com a faca, usando nas cenas de assassinato. Era um hábito que ele tinha, assim, ele falou que só ele conseguiria dar intensidade dramática. E eu acho um pouco assustador esse detalhe. Assim. Já revela muito do fascínio que ele tem, fascínio mórbido que ele tinha pelas cenas de assassinato que ele filmava. Mas ali a mão é do próprio senhor Dario Argento, pra vocês terem uma ideia. E como eu falei da questão dos efeitos especiais, tem um efeito especial mais perto do fim, que tem uma cena com um espelho, com fogo, que é deslumbrante, é linda, a maneira... Ela conclui muito bem, ela fecha muito bem o filme. E essa sequência, o Mário Bava se inspirou nesse efeito específico, num efeito que ele fez de uma cena semelhante, que tinha fogo. Era uma coisa meio ligada ao ocultismo, ao sobrenatural, no Baron Blood, que é um filme que eu adoro dele. Procurem a versão sem cortes do Baron Blood, que é melhor e é bem mais interessante. Foi filmado num castelo maravilhoso na Áustria. O castelo em si já é um personagem assim, da história, que é de uma criatura do passado que volta das suas catacumbas para voltar a eliminar, a trucidar os inimigos. Ele tinha... É um castelo que tinha uma câmara de torturas no subsolo. É um lugar... Ele tem um acento gótico muito forte, que é o Elke Sommer. Eu acho que ele fez antes ou depois do Lise e o Diabo. Agora são filmes da mesma época, os dois. E os dois têm Elke Sommer, né, no elenco. E são obras-primas do Mário Bava, 2 filmes. E nesse filme, no Baron Blood, que ele tirou o efeito que ele acabou adaptando na Mansão do Inferno. É maravilhoso. E eu tava falando do tal do Leif McCloskey, faz o papel do Mark. O Argento não gostava, não foi muito com a cara dele. Tem essa fofoca de bastidor, ele meio que não gostou muito. Mas ele foi uma imposição da Fox, né? A Mansão do Inferno é uma distribuição mundial da Fox. Tanto que eu falei, até comentei, que ele passou no canal da Fox em 90 e pouco. É nisso dos anos 90, quando a NET surgiu. Eu estava começando, a TV por assinatura. E eu lembro que eu sei que muita gente Dario Argento descobriu a Mansão do Inferno nessa exibição da Fox. Muita gente. Mas eu já tinha visto 10 anos antes, né, no tal do Cine Lido. E o filme vai visualmente tornando mais arrebatador, mais incrível. Tem uns gatos no filme que são assustadores também. E tem daí... Como eu falei lá no início, que o filme ficou proibido 2 anos no Brasil, pela censura. Foi vídeo honesto no Reino Unido. E eu acredito que seja por causa da tal da sequência da noite do eclipse lunar. O que acontece nessa noite do eclipse lunar? Tem um personagem interessante até do filme, coadjuvante, mas interessante, que é o dono de uma loja de livros antigos, que ele detesta gato, odeia. E ele vai jogar os gatos numa espécie de córrego. Hoje em dia é uma coisa terrível, é mal... Isso significa maus tratos, é crime, né? Mas era uma crueldade que até as pessoas faziam na época.
botar um monte de gato num saco e jogar no rio. Era terrível, mas as pessoas faziam isso. E aí tem um momento que ele é atacado por uns ratos, ele vai ser devorado vivo. Aí, do nada, a coisa se desdobra pra uma sequência de mutilação com uma lâmina, assim, é uma coisa absurda. E toda essa matança, todo o ataque dos ratos, a mutilação, o sangue, o gore, ele é mesclado com a passagem da lua. A lua vai ficando com aquele círculo, né? Dentro dela, escuro, que é o eclipse, né? Até passar o tal do eclipse da Lua. Então tem todo esse tempo do eclipse, o tempo dessa sequência brutal de assassinato, de trucidação que tem. E na época não tinha efeito CGI, era tudo efeito prático. Os ratos que aparecem são ratos de verdade, não são ratos de computador, tanto que não tinha um computador capaz de fazer aquele monte de rato em 82. É muito assustador, é muito brutal, mas o Argento ele consegue, mesmo nas cenas mais brutais, ele consegue imprimir algo muito visualmente muito interessante, muito arrebatador, que arrebata o espectador, assim, que captura o olhar do espectador de cinema de horror de uma maneira única. Só ele consegue fazer isso. É impressionante ele consegue fazer. O Dario Argento é maravilhoso. E tem algumas outras coisas interessantes que eu gostaria de falar também aqui. A Daria Nicolodi também participa do filme. Uma participação muito importante. Maravilhosa, Daria Nicolodi. Argento, que está com ele no Profundo Rosso. Como eu falei aqui, colaborou com o roteiro de Suspiria. Daria está nesse filme, maravilhosa, incrível. E também tem outras coisas bem interessantes, como por exemplo, temos um momento do filme que aparece os créditos Inferno, né? Que é o título original é Inferno. E tem uma citação desse logo, por incrível que pareça, no filme do Noite Passada em Sorro, do Edgar Wright. Eu adoro esse diretor. E ele tem uma cena que a protagonista vai numa boate na noite de Halloween, tá tocando Six and the Benches, e o lugar se chama Inferno, e o neon do lugar é igual ao título, tem o mesmo corpo, as letras, tem o mesmo corpo do logo do original do filme. Uma citação explícita que o Edgar Wright fez da Mansão do Inferno do Dario Argento no Noite Passada em Sol. Eu adoro isso. Que filme tesudo, gostoso. Eu adoro. Acho demais esse filme. Muito legal. Muito divertido, muito bacana mesmo. E o filme da Mansão do Inferno tem vários encantos, os cenários dele são grandiosos, são lindos, e fica muito claro o padrão de cor na fotografia de interiores. É muito Mário Bava. Acho que além do Bava ter dirigido várias cenas, ter feito criado todos os efeitos especiais, ele também trabalhou como cameraman, como iluminador. Isso fica muito claro. E eu não entendo até agora por que isso foi coisa da Fox, foi coisa da Argento, ou ele não quis aparecer. Ele não é acreditado, não tem créditos do Mário Bava para todas essas funções que ele teve. E o filme é praticamente co-dirigido pelo Mário Bava. Porque as cenas em que aparece a Irene Miracle, a Rose, são cenas bem importantes do filme. Só aquela sequência que ela mergulha no poço, aquilo ali é maravilhoso. Como ele filmou aquilo e como a música casa com aquela sequência. A hora que ela desce, né, pro porão, né, do lugar e descobre esse poço d'água e a chave cai lá dentro. É demais aquilo, uma coisa impressionante. Os cenários da frente da mansão com a loja de livros antigos. É demais. A luz do filme é um filme muito em rosa, vermelho, azul, as cores mais presentes durante todo o filme. E eram cores que o Bava usava muito nos filmes dele. Então tem muito da pintura, né? Da questão das cores da escuridão do Mário Bava. Tão presentes nesse filme. Coisa impressionante. E é uma obra incrível. Eu tive a bênção, sabe? Nossa, eu me sinto muito lisonjeado, honrado, sortudo, o que for, por ter visto esse filme numa tela de cinema gigante, numa projeção perfeita. Esses cinemas antigos do centro, os projecionistas eram ótimos, dificilmente tinha alguma falha, às vezes arrebentava o filme, fazia parte, ainda mais em matinê.
Era uma gritaria, aquela molecada, tudo. Mas nesse caso a projeção foi perfeita. Aquele filme lindo, aquela luz linda, aquela movimentação das personagens naquela mansão. É tudo maravilhoso, tudo incrível, demais. O mundo que ele criou, essa fábula neogótica que ele criou, porque tem a questão da fábula, tem a questão do gótico, mas tudo recriado de uma maneira muito particular pelo Dario Argento, com o auxílio do seu mestre, guiado pelas mãos do seu mestre, Mário Bava, e que acabaram concebendo esse filme, que é uma obra-prima, impressionante. É uma pena que o terceiro filme da trilogia não conseguiu chegar nem a 100 metros do que é a Mansão do Inferno, do que é Suspiria, infelizmente. Mas, como eu falei, quando eu for falar da Terça Madre, né, a Terceira Mãe, eu vou falar. Ele tem um outro título em português que não tem nada a ver. Eu nem me lembro agora de tão horroroso que é o título. Mas eu sei que é muito uma pena. Ele tem alguns momentos legais, mas ele não conseguiu, infelizmente. O nosso mestre, José Mojica Marins, teve um pouco mais de sorte para concluir essa trilogia, a trilogia do Zé do Caixão, né? Com a encarnação do demônio. Teve colaboração de pessoas incríveis, maravilhosos fãs e grandes artistas, grandes profissionais que tiveram do lado dele. Teve um incidente com o José Faladão, que acabou morrendo antes do final das filmagens, que eles tiveram que mexer no roteiro. Mesmo com esses problemas, a encarnação do demônio é muito bom. Está muito bem concluída a trilogia do Mojica, o nosso grande mestre, né, do horror. E o grande mestre da Dario Argento não conseguiu concluir essa trilogia. Uma pena. Ele tentou, mas não... faltou financiamento, faltou produção, faltou uma série de coisas. Uma pena. Mas Suspiria e A Mansão do Inferno compensam. Os dois primeiros filmes da trilogia já acabam compensando por sua grandeza estética, sua importantíssima contribuição ao horror cinematográfico e tudo que está embutido tanto no Suspiria quanto na Mansão do Inferno. Dois filmes que eu tive a sorte de ver no cinema. E foram experiências assim que eu vou guardar pro resto da minha vida. Ainda até, como eu falei antes aqui, né, mais no início do podcast, eu entrando no Cine Lido, ouvindo aquela música de fundo do Keith Emerson, e eu vi aquelas imagens, e quando eu sento aparece o título Inferno. Aí eu tive uma sensação que eu tive poucas vezes. Eu tô num lugar, numa dimensão muito particular. Aqui não é só um cinema, aqui é mais que o cinema, é um lugar. Entrei numa dimensão e eu não quero mais sair daqui. É tudo tão fascinante, é tudo tão impressionante. Um filme que me capturou do início ao fim, uma coisa impressionante. A atmosfera que esse filme tem, uma coisa cativante. Nós até me emociono aqui, me lembrando. Eu tive essa sorte e eu nunca vou esquecer enquanto eu vi a sessão que eu vi numa tarde, um matinê, no Cine Lido, em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, em 82. A Mansão do Inferno, de Dario Argento. Quando eu descobri o cinema do Dario Argento e me apaixonei, foi amor à primeira vista. E estamos aqui esse tempo todo depois. Tanto tempo depois. Tanta coisa aconteceu. E ainda tem essa memória, tem essa capacidade de me fascinar, eu me lembrando da sessão do filme. Acho que não tem nem mais o que acrescentar, né, gente? Eu botei meu coração aqui pra vocês, falando desse filme. De toda a grandeza que ele tem, a grandeza dos cenários, da música, da questão da movimentação dos atores, como ele representou a violência gráfica. Tem um filme de grandes momentos, grande beleza, grandes figuras em cena. E, nossa, a cena do espelho no final é uma coisa antológica, maravilhosa. E a Daria Nicolodi está linda no filme. Eu acho que dos filmes que ela fez com o Argento, o que ela tá mais bonita é esse. É mais bonita que no Profundo do Rosto, que ela era uma garota, uma jovem mulher. Ela tá linda, principalmente na parte final. É um filme que, nossa, não tem nem o que dizer. Ele foi lançado naquele box de obras-primas do terror, volume 2, que é um clássico, né, do colecionismo, lá da Versailles Home Video, e eu acredito que ele tem no YouTube inteiro. E vale a pena. Filme pra quem ainda não viu, se arrebate, mergulhe. E como eu falei, só relembrando, como links no Spotify está um videozinho com um trecho do Coro dos Escravos Hebreus, né, da ópera Nabucco, do Giuseppe Verdi, e a trilha sonora do Keith Emerson para A Mansão do Inferno, ou Inferno. Tá? E é isso. Muito obrigado pela atenção para quem ficou até aqui. E mais uma vez peço, por favor, deem 5 estrelas quem está ouvindo pelo Spotify. Por favor, vai ajudar muito a gente. Compartilhe, fale pro seu colega, tem um podcast legal, assim, que fala de
cinema de gênero italiano, Italian cult cinema, coisas afins, o cinema secreto italiano. Falem, divulguem, não custa nada. Tô pedindo de coração pra você, tá? Então é isso, um grande beijo a todos e em breve nos vemos novamente.